Hoje, gente, nós vamos falar sobre mudança de estado interno. Eu quero antes fazer só uma revisão do que nós já vimos aqui até agora, né? O que é que foi visto aqui até agora? A gente já passou por mudança de convicções, tá lá no episódio 2, 3. Falamos sobre algo que permeia todo o nosso processo aqui, que é a busca do prazer, certo? E o afastamento da dor. Isso é a base de todo o nosso trabalho aqui. Então, se você, por um acaso, ainda não viu esse episódio, vai lá no meu YouTube, verifica esse episódio, porque de fato ele é muito importante para permear tudo que nós vamos falando aqui ao longo do projeto dos Sementes do Sucesso, tá? E uma coisa que é importante você saber é o seguinte: se você não tem um plano para sentir prazer, você vai ter dor. Você vai ter dor, certo? Isso é um fato. Ontem eu falei para vocês de foco, né? Falei que foco, ele tem, de certa forma, ele é como uma lente de uma câmera, onde eu pincelo fragmentos de uma realidade. Ou seja, para onde eu foco a minha câmera é aquilo que vai se tornar a minha realidade. Se você também não viu, vai no episódio de ontem, tá lá no meu canal do YouTube, e você vai ter a possibilidade de ver o que a gente está lá, tá? E hoje eu quero falar o seguinte: eu vou começar falando sobre submodalidades. Mas antes de eu falar sobre modalidades, eu vou falar uma coisa. Uma das principais características que todos nós queremos, certo? É mudar o nosso estado interno. Todos nós precisamos ter vários meios para orientar a nossa vida. Então veja bem, tem pessoas que mudam o estado interno delas como? A pessoa está ansiosa, aí ela quer mudar o estado interno dela. O que é que ela vai fazer? Ela vai comer muito. Isso é uma forma de mudar o estado interno. Outras pessoas, o que é que elas vão fazer? Elas vão beber. Então elas bebem e automaticamente muda o estado interno delas. Outras pessoas vão fazer o quê? Elas vão fumar. Quando elas fumam, elas mudam o estado interno delas. Ou seja, a mudança dos nossos estados internos, elas são aliciadas por coisas que nós fazemos externas. E aí o que acontece? Muitas pessoas, elas têm pouco arsenal de mudança de estado interno. E aí o que acontece? Elas buscam coisas destrutivas para a vida delas. Então elas buscam fumar, elas buscam a droga, elas buscam cigarro. Então por que elas fazem isso? Porque elas querem mudar o estado interno dela. E aqui, o que é que nós estamos aprendendo desde o início do processo dos sementes? Nós estamos aprendendo a mudar os nossos estados internos. Porque no fundo, é isso que nós queremos. Imagine o seguinte, que eu tenho uma rã, aquela metáfora, você já deve conhecer a metáfora da rã, né? Onde eu coloco a rã dentro de uma água fria, bem friazinha, e coloco ela numa panela, dentro da panela, e coloco ela no fogo. Ou seja, ela está ali, a temperatura está esquentando de maneira devagar e ela está ali. Quando ela menos espera, a água já está muito quente e ela morreu. A mesma coisa acontece com os nossos estados internos. A gente tem que ter a capacidade de mudar o nosso estado interno de maneira rápida, para que a gente consiga sair de determinadas situações que não são tão boas, tá? Eu falei isso no passo 3 do processo de condicionamento neuroassociativo. Nós vamos falar hoje sobre, uma das coisas que nós vamos falar hoje é sobre submodalidades. O que é submodalidades? Veja bem, a nossa mente, ela funciona com base em imagens, certo? Eu já expliquei isso, mas um filme, por exemplo, ele é uma sobreposição de imagens. O que é uma sobreposição de imagens? Uma imagem em cima da outra e ela gera a sensação de movimento, por exemplo. Só que essa sobreposição de imagens, ela é muito rápida, em microsegundos. Então, o seu olho, ele não percebe que a imagem está mudando e ele vê uma sensação de quê? De movimento, de algo se movendo, certo? Então, o que acontece? Todas as tuas emoções, elas são balizadas por uma imagem, certo? Então veja bem, a tua felicidade, se eu pedir para você pensar num momento muito feliz da sua vida, aí você vai pensar nesse momento. Aí eu digo assim, olha, pega esse momento e transforma isso numa imagem. Você vai fazer isso, certo? Tranquilo.
Quando você transformar isso numa imagem, essa imagem vai ter uma série de características. Por exemplo, essa imagem vai estar mais colorida, essa imagem vai estar pequena, ela vai estar grande, essa imagem vai estar próxima de você, ela vai estar distante, você vai estar dentro da imagem ou você vai estar fora da imagem, essa imagem vai ter brilho ou não vai. Ou seja, todas essas características de uma imagem, elas são o que nós chamamos de submodalidades de uma imagem, certo? Entenderam até aí, né? Essas submodalidades dessa imagem, elas geram em você uma emoção. É a forma como a tua mente representa uma determinada emoção. Só para te dar um exemplo, vamos supor que o teu inconsciente, ele represente um momento de felicidade, no momento que nasceu teu filho, vamos supor. Aí quando você lembra desse momento, Roberto, eu lembro, muito legal, uma imagem muito grande, eu tô lá na imagem junto com meu filho, ela tem uma cor muito vívida, né? Ou seja, nesse momento essas submodalidades são submodalidades da felicidade, certo? Tudo bem até aí. O que acontece? Eu quero mudar um estado interno meu. Vamos supor, eu estou triste. E eu quero mudar esse meu estado interno rápido, muito rápido. O que é que eu tenho que fazer? Uma das formas de eu fazer isso é eu mudar essa submodalidade. Se eu pedir para você representar esse momento através de uma imagem, muito provavelmente ou essa imagem vai estar pequena na sua mente, ou ela vai estar preto e branco, ou ela vai estar muito longe de você, certo? No momento que eu peço para você mudar essa submodalidade, por exemplo, coloque essa imagem mais próxima de você. Coloque essa imagem, aumenta o brilho dessa imagem. Aumenta a cor dessa imagem. No momento que você vai fazendo isso dentro da sua mente, o teu estado interno ele vai modificando, certo? Isso é instantâneo, isso é muito rápido mesmo, certo? É uma das técnicas mais poderosas de você fazer. Parece, certo, que às vezes o que eu estou falando aqui é algo muito distante, é algo muito surreal. Mas se você repetir essa técnica várias e várias vezes, você vai perceber que você tem como transportar submodalidades positivas para aquelas submodalidades que não estão tão boas na tua vida. Então, por exemplo, quando eu penso que eu estou feliz, a imagem que é representada dentro da minha cabeça é uma imagem que é grande. E quando eu estou triste, é uma imagem que é representada pequena. Ou seja, nesse momento você mapeou uma submodalidade e você descobriu, certo? Como você pode transformar aquele momento triste em um momento mais feliz, uma emoção boa, um estado diferente. Basta você aumentar aquela imagem. Gente, vocês estão entendendo essa parte de submodalidades? Está muito complicado. Coloca aqui um feedback se vocês estão entendendo, se a explicação está bem clara, porque eu acho importante esse ponto do nosso projeto dos Sementes do Sucesso, a gente deixar esse ponto bem claro. Eu já falei dele lá no passo 3 do condicionamento neuroassociativo, mas nesse momento aqui é importante que vocês também conheçam um pouco mais aprofundado essa técnica de submodalidade, tá? Então, tudo bem, eu já descobri que eu tenho submodalidades. Eu já descobri que minha mente representa de maneira, através de imagens, as minhas emoções, e que eu posso mudar a cor dessa imagem, o brilho, de eu associar ou não associar, eu já mudo minha emoção. Beleza. Então agora, vamos fazer uma recapitulação do arsenal de ferramentas que nós aprendemos aqui no Semente do Sucesso para poder mudar o nosso estado interno. Vamos lá. O primeiro passo que nós descobrimos foi, todos nós buscamos a dor, buscamos o prazer e nos afastamos da dor. Essa é a primeira forma de você mudar um estado interno. Depois disso, nós descobrimos o quê? 6 passos poderosos de um condicionamento neuroassociativo. Ou seja, se eu faço aqueles 6 passos, eu mudo o meu estado interno. E agora, nós estamos descobrindo mais
descobrimos mais dois. O primeiro foi a fisiologia. Lembra? Fisiologia é a ciência do movimento, né? Ou seja, o meu corpo ele também gera uma emoção, um estado interno. Toda emoção ela tem uma fisiologia nele, certo? E um outro ponto é o quê? É o foco. Quando eu foco naquilo que eu quero, eu também mudo o meu estado interno. Tudo bem. Agora, o que é que a gente precisa? A gente precisa estabelecer um conjunto de padrões habitual para que eu mude a minha fisiologia e o meu foco em detrimento daquilo que eu quero, certo? Tudo isso que nós aprendemos até hoje, eles foram ferramentas. Imagine o seguinte, eu estou te ensinando a manusear ferramenta por ferramenta, para que a partir de agora você as utilize de maneira conjunta, certo? Então eu te ensinei a usar a submodalidade. Eu te ensinei a usar os 6 passos do condicionamento neuroassociativo. Eu te ensinei a usar como você se afasta da dor e se aproxima do prazer, certo? Só que agora a gente precisa aplicar essas ferramentas para que de fato eu mude o meu estado interno. Sabe por quê? Porque tudo que você quer na sua vida é o quê? É mudar os seus estados internos na hora que você necessita. Tudo que você, por exemplo, tudo que você precisa fazer, você precisa de um estado interno. Por exemplo, para eu estar aqui todas as manhãs fazendo essa live, eu preciso mudar o meu estado interno. E nem todas as manhãs que eu acordo, eu estou no estado interno que é suficiente para eu estar aqui passando esse conteúdo para vocês. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso mudar meu foco, eu preciso mudar minha fisiologia, eu preciso fazer uma mudança de submodalidade. Para quê? Para que quando eu entre aqui na live, eu tenha um estado interno condizente com aquele estado que necessita de eu passar conteúdo. Por quê? Porque além de vocês que estão aqui, tem pessoas que vão ver isso aqui na reprise, tem pessoas que vão ver isso aqui lá no YouTube, e eu preciso que o meu estado interno esteja condizente com todo o conteúdo que você necessita. Então, mudar o seu estado interno instantaneamente é algo que todos nós buscamos, conscientemente ou inconscientemente. Quando eu fiz o meu Águia Real pela primeira vez, tem uma técnica lá que é uma técnica da madeira, né? E aquela técnica, quem já fez sabe, e aquela técnica da madeira, eu modelei toda a estrutura que ela tem lá para a minha vida como um todo, certo? Então, a partir do momento que eu entendi como eu, através do meu foco, através da minha mudança de fisiologia e através daquela mudança de um pensamento, elevando o meu padrão, certo? O que é que acontece? Eu consegui modificar isso e aplicar em várias áreas da minha vida. Então, por isso que hoje eu tenho condições de tocar vários projetos, eu tenho outra empresa. Por quê? Porque eu estou no nível de performance que todos os dias eu condicionei. Lembra o que eu falei ontem? O que você precisa é disciplinar sua mente para elevar o teu nível de performance. E como que você vai fazer isso? Eu estou ensinando isso desde do primeiro dia. Né? Desde o primeiro dia dos Sementes do Sucesso, usando esse arsenal de ferramentas que a gente vem aprendendo aqui dia após dia. Então, por exemplo, no momento que você se sentir meio triste, você ficar numa posição de super-homem, já falei sobre isso, é uma técnica. Você vai, de repente, apresentar um projeto, apresentar um trabalho para o teu chefe, para o teu superior, para uma pessoa que é muito importante na tua carreira empresarial. O que é que você precisa? Você precisa mudar o seu estado interno. Você precisa, de uma maneira diferenciada, estar lá um pouco à frente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai estabelecer uma visualização. Você vai usar a submodalidade fortalecedora para aquele momento. Então, um caminho que você precisa trilhar é o seguinte. Você sabe como se sentir bem? Se eu perguntasse para você, rapaz, como que você faz
para você se sentir bem? Você saberia me responder? Muito provavelmente você estaria falando uma ou outra coisa, né? Pois então, você precisa, certo? Ter uma fonte de motivação, um baú de motivação, um lugar onde você vai visitar todas as vezes que você precisa de motivação, certo? E esse baú, ele já existe aí dentro. Você só precisa acessá-lo. Na realidade, tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, vocês precisam aprender a se disciplinar, a utilizar. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tem o conhecimento, tem a ferramenta, mas ela não usa. Por exemplo, esse baú da motivação são as suas lembranças. São as coisas boas que você já fez e você obteve sucesso. Quando você vai visitar, certo? Você vai visitar esse baú da motivação, o que é que acontece? Você muda o seu estado interno, você muda a sua forma de agir. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma lista, certo? Essa lista é uma lista de como você faz para se sentir bem. E essa lista, você tem que estar com essa lista sempre em mãos. O celular hoje, ele é uma ferramenta poderosa no processo de desenvolvimento pessoal, porque essa lista você pode deixar aí no seu bloco de nota. E aí o que é que acontece? Toda vez que você se sentir num estado interno não tão bom, você muda. Você lembra daquela tua fonte de motivação, você muda a submodalidade que está aqui, você utiliza o interromper o padrão limitante, que é um passo lá do processo neuroassociativo, ou seja, você passa a utilizar a ferramenta que você tem no teu processo de mudança. E uma é a lista de um meio, você vai fazer uma lista, certo? De um meio de como mudar, como você sai da dor para o prazer, certo? Como você faz para migrar disso? Você precisa ter isso por escrito. Por exemplo, tem gente que gosta de tocar piano, tocar violão, é uma forma de você sair da dor para o prazer. Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de escrever. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu trabalho num processo criativo. Toda vez que eu estou criando alguma coisa, que eu estou bolando alguma coisa, o que é que acontece? Eu me sinto bem. Eu saio da dor para o prazer. Então, o que é que eu tenho que estar fazendo no meu processo aqui de quarentena? Eu tenho que estar criando coisas novas. Eu tenho que estar, por exemplo, colocando o meu livro para rodar, fazendo os últimos detalhes. Eu tenho que estar planejando essas lives. Eu tenho que estar vendo novos aplicativos lá para a empresa de tecnologia. Eu tenho que mapear como é que vai ser hoje a live de aprendizados, ou seja, o meu processo de caminhar da dor para o prazer, ele é um processo criativo. Então, na minha lista lá que eu tenho que fazer da mudança, nessa lista eu tô colocando assim, ó, criar. E aí eu coloco o que é que eu tenho que criar. Por exemplo, eu tô bolando uma forma de aprofundar o projeto de vida com as águias. Aí eu estou lá. Estou utilizando um mapa mental, onde uma ferramenta de mapa mental, eu estou lá colocando, ó, nós vamos trabalhar com as águias desse jeito, esse projeto vai ser assim, vai ser assado, ou seja, enquanto eu estou criando, certo? Isso é a minha forma de sair da dor para o prazer. Enquanto eu estou criando alguma coisa, eu não vejo o tempo passar, eu me sinto bem, a minha fisiologia está boa, certo? Agora, existe N formas, essa lista, gente, é para ter 20, 30, 40, 50 formas de você sair da dor para o prazer, de maneira instantânea, certo? Coisas que você pode fazer. Essa live, ela tá caindo exatamente no momento crítico da gente, né, de estarmos dentro de casa, mas isso não leve só para nesse momento. Quando tudo isso passar, crie essa rotina de você criar esses novos hábitos para que você consiga sair dessa dor para o prazer. Porque o que acontece? Quando você acorda e você não está tão bem assim,
para fazer o que você quer, você precisa mudar esse estado interno instantaneamente. E as pessoas que mais têm sucesso, que elas conseguem realizar mais, são pessoas que percebem isso de maneira consciente ou inconsciente, certo? E mudam isso. Se vocês buscarem aí as referências de influências de vocês, de pessoas que têm sucesso, em algum momento essas pessoas já deram dicas para vocês de como sair disso. O que eu estou trazendo aqui é a ciência por trás disso. A ciência por trás disso é exatamente esse ponto que você está saindo da dor e caminhando em direção ao prazer. Então, lembra que as emoções nada mais são do que um turbilhão bioquímico de sensações e conexões neurais que acontece aqui dentro. A partir do momento que você domina o que está aqui dentro, domina essa sensação, você consegue mudar os teus estados internos. E essas ferramentas que nós passamos aqui ao longo desses 15 episódios e estamos passando, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que começar a utilizar isso de uma maneira mais prática. Até agora nós estávamos só aprendendo como é que se utiliza uma chave de fenda, como se utiliza um alicate. Agora nós vamos ter que realmente ir lá e ajeitar, tunar as nossas emoções. Então, se utilize de todo esse arsenal. Vamos lá, eu vou recapitular aqui o arsenal que nós temos. Aprendemos como sair da dor para o prazer, está lá no capítulo 2 ou 3. Saímos como mudar nossas convicções limitadoras para convicções possibilitadoras, também está lá. Aprendemos os 6 passos do condicionamento neuroassociativo. Esses 6 passos são poderosíssimos. Nessas últimas lives nós estamos aprendendo o quê? Nós estamos aprendendo o poder da fisiologia na mudança de estado. Lembra, toda emoção ela tem uma fisiologia ancorada. Você não consegue ver ninguém chorando olhando para cima. Não. As pessoas que estão tristes, elas estão com os ombros mais emborcados, estão cabisbaixos, às vezes até inconsciente. E aprendemos como foco é importante. E hoje aprendemos como mudar as submodalidades das imagens que são criadas dentro da nossa mente para sentir uma emoção positiva. Gente, repitam esse processo. Isso, certo? Não é da noite para o dia. A programação neurolinguística, quando a gente fala em formação de programação neurolinguística, você sabe como é que se chama a pessoa que é formada em programação neurolinguística? É practitioner. Ou seja, é praticante. Vocês têm que praticar isso. Eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu pratiquei submodalidades. Hoje mesmo eu mudei imagens que estavam dentro da minha mente que não estavam tão alinhadas. Por quê? Porque eu sei que submodalidades é algo muito poderoso. Para você que talvez nunca teve contato com isso, você pode estar pensando que isso é bobeira, que isso não vai funcionar, entendeu? Que isso está muito distante, mas não é. Só faz, que eu garanto para você que se você repetir, você reforçar esse padrão em você, você vai ter a possibilidade de mudar os teus estados internos de medo, de insegurança, de ansiedade, de incapacidade, rápido. Porque é o seguinte, a nossa mente, ela não tem uma sensação do que é verdade e do que é mentira. Quando você muda o teu estado interno, muda essa representação da imagem que está aí dentro, você está mudando automaticamente a tua emoção. Aí a tua fisiologia muda. Entendeu? Então uma coisa começa a corroborar com a outra. E aí quando você menos espera, o teu sistema como um todo está funcionando em direção àquilo que você quer, tá? A partir de amanhã, nós vamos dedicar um tempo poderoso, certo? Para perguntas. O que acontece? Até agora eu te ensinei todas as ferramentas necessárias para você ter uma mudança de estado interno. Agora nós vamos começar a utilizar essas ferramentas de maneira forte. E uma das primeiras formas de a gente utilizar essas ferramentas de maneira forte é através das
perguntas. Perguntas é o que movem o mundo, certo? Então, se você souber fazer as perguntas corretas, principalmente para você mesmo, você vai ter extrair do seu cérebro, certo? Respostas extraordinárias. Respostas que te traz solução e não respostas que te colocam ainda mais, certo? No problema que você tá, na angústia que você tá, no medo que você tá, certo? Então, a partir de amanhã, nós vamos trabalhar somente questões de perguntas. Por quê? Porque através das perguntas, nós vamos manter o nosso foco, a nossa fisiologia, as nossas submodalidades no positivo. No positivo. E é isso que nós queremos. Quanto mais eu me manter focado no positivo, mais resultados eu vou ter, certo? Existe uma definição de sucesso que ela fala que é o seguinte: sucesso é você viver o mais próximo do prazer, sentindo pouca dor. E para eu me manter mais próximas do prazer, eu tenho que estar focado naquilo que eu quero e focado no positivo. Enquanto eu ciclar ali no positivo, eu estou me mantendo focado, tá bom? Então, a partir de amanhã, eu acredito que nós vamos ter umas 2 ou 3 lives dedicadas somente à estrutura de como fazer perguntas para nós. Tá bom? E tira o dia de hoje, esse momento, para fazer a tua lista que eu acabei de te pedir. Essa lista é importante, é a tua fonte de motivação, é o teu baú de motivação. Quanto mais você colocar lá, melhor, tá bom? Quanto mais você colocar lá, melhor, para que na hora que você precisar, você vai buscar isso aí, tá bom? Então, um grande abraço. Lembrando que hoje eu tenho às 20h29 a nossa live de aprendizados, tá bom? Onde nós vamos nos aprofundar em um tema bem específico que eu vou divulgar já, pelos stories, pelo feed aí do Instagram, tá? E amanhã nós temos um Momento Transforma, que é o momento que a gente vai ter de entrevistar alguém que já fez o treinamento e vem falar aqui pra gente quão poderoso é esse treinamento, tá bom? Então, conto com vocês. Lembrando, certo? Lembrando também que entra aí no meu canal do Telegram, o link está na minha bio, certo? E eu vou estar já mandando áudio diário, estou mandando todos os dias alguns áudios lá, áudios que só dá para mandar lá, tá? Então entra lá para que a gente possa conversar um pouco mais. E se você perdeu todos os episódios do Sementes do Sucesso, tá? Até hoje, vai lá no meu canal do YouTube, o link também está na bio, e aí você tem a oportunidade de assistir todos os episódios para entender melhor como que a gente se utiliza, né, dessas ferramentas para que a gente mude o nosso estado interno e chegue mais próximo de onde nós desejamos e queremos, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau!